Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto Celular, sua nova casa digital. E para você que está acompanhando a gente, hoje a gente está fazendo um vídeo sensacional. A gente vai falar sobre dicas para você não errar na cozinha. Só que a gente vai ser muito aprofundado. A gente vai colocar aqui dicas super importantes para você ter uma cozinha bonita, funcional e que não te dê problema, porque não adianta nada fazer uma cozinha linda e maravilhosa e com partes de acabamento errado, por mais que seja lindo, mas que pode dar problema no acabamento, uma iluminação inadequada para o seu projeto, ou também a parte de medidas, que medidas é fundamental para você não errar. Então já sabe, né? Acompanhe o vídeo até o final, mas antes disso, ajuda a gente, curte esse vídeo, isso é muito, muito importante pra gente. Compartilha. Se você tem, por exemplo, tá querendo mudar a cozinha, tá querendo fazer um projeto novo para sua casa, compartilha com o maridão ou com a esposa, compartilha com quem tá do seu lado. Se não quer fazer uma cozinha nova, gostou do conteúdo, gosta desse tipo de coisa, compartilha também, poxa, ajuda a gente a crescer o canal. Preciso de você e conto com você para a gente crescer essa comunidade super legal. Eu vou trazer aqui muitas dicas importantes, mas hoje vai ser dicas sobre cozinha. Então já curte aqui, compartilha e se inscreve no canal também, que eu esqueci desse detalhe que precisa se inscrever. Tirando agora a parte do pedinte, que já pedi pra caramba, vamos lá com muito conteúdo legal. A gente criou um cenário diferente para você, para te atender essa casa nova que a gente tem. Então, espero que você goste desse upgrade. Bom, começando, como eu comentei, a gente vai falar sobre dicas de cozinha. E a primeira coisa que eu quero falar com você sobre a cozinha é acabamento. Por que eu quero falar com você sobre acabamento? Não, o acabamento eu não quero falar só de cor. Porque cor existe uma infinidade de cor, infinidade de tipos de porta, tipos de acabamento. E eu quero conversar com você sobre a matéria-prima em si. Porque se você escolher errado, ou escolher sem pensar na parte funcional, você vai ter um grande problema e eu não quero problema para você, porque fazer uma cozinha bem montada não é barata. Então vamos lá. O que a gente precisa falar quando a intenção é falar sobre acabamento de cozinha? O primeiro ponto de acabamento é saber escolher o acabamento certo para o seu dia a dia. Então, por exemplo, você quer aquela cozinha que você precisa de uma cozinha estética, bonita, mas que você não precisa tanto de usar no dia a dia. Você pede muito iFood, não cozinha tanto, aquela cozinha para poder ficar de vitrine. Show de bola, você pode trabalhar com um tipo de acabamento. Já se você precisa de uma cozinha para o dia a dia, você cozinha bastante, quase não faz comida fora, é um outro tipo de acabamento para a cozinha. E aí eu vou falar um pouco sobre alguns acabamentos que existem no mercado. O primeiro acabamento que existe no mercado é o BP, ou acabamento de baixa pressão. Tem gente que fala que é acabamento de alta pressão, tem gente que fala que é fórmica, enfim. Vai ter várias nomenclaturas, todos eles são muito próximos, mas esse é um acabamento de revestimento que parece com aquela madeira, sabe? Então você pode ter ele tanto no acabamento amadeirado, que seria assim, quanto em acabamentos mais lisos. Mas esse aqui é o BP. O que acontece? Esse acabamento, hoje, ele é muito utilizado e ele é um acabamento que você vai ter um investimento menor e maior resistência. Então, se você quer uma cozinha para o dia a dia, se você tem criança, tem cachorro, gato, você precisa de uma cozinha que seja resistente, o material mais indicado é o BP, porque ele vai conseguir ter resistência para a dinâmica da cozinha ali do dia a dia. Já, se você não tem muito isso, ou já é uma pessoa mais cuidadosa para a cozinha, você pode trabalhar com a laca. A laca vai entrar aqui em uma cozinha em laca. Bom, essa cozinha que está aqui mostrando é uma cozinha provençal em laca. O que acontece com esse acabamento em laca? O acabamento em laca ele é um acabamento mais sensível e ele é super bonito. Qual é o ponto positivo da laca? Você pode colocar qualquer cor que você imaginar. Eu quero cor X, dá para trabalhar. Independente, tem um Pantone gigantesco que você pode trabalhar. Então a laca ela tem várias cores, vários acabamentos e dá para fazer usinagem. Igual o provençal que eu te mostrei na cozinha anterior. Também tem cozinha com acabamento slim, tem vários tipos de modelo de cozinha que você pode fazer com o acabamento em laca, que você não consegue fazer no BP. Então, a maior diferença do BP para a laca é, primeiro, resistência. Segundo, versatilidade. Na resistência, o BP ganha. Já a laca é mais sensível. Na parte de versatilidade, coisas diferentes que você pode fazer, a laca ganha e o BP é mais simples. Em nível de orçamento, qual que é mais barato, qual que é mais caro?
a cozinha na laca sempre vai ser mais cara. Cerca de 3%, 3 vezes mais cara do que o BP. E por que que ela é tão mais cara? Por conta da produção. Ela precisa de uma demanda distinta para poder fazer o acabamento. A laca é uma pintura automotiva. Então, por exemplo, na nossa empresa parceira, eles vão trabalhar com 16 demãos de tinta. Na verdade, são 8 de tinta, 8 de prime. O prime é como se fosse um branco, uma parte de acabamento para dar uma resistência maior para aquela tintura, para a pigmentação. Mas mesmo assim, é tinta e acaba sendo mais sensível. Só que, para produzir, faz uma baita mão de obra. E a laca que o nosso parceiro trabalha, ele também trabalha com uma laca que você não vai trabalhar com secamento em estufa. Porque o acabamento em estufa ela não seca 100%. Aí acaba dando mais deficiência, não vai dar tanta qualidade no acabamento final. É mais rápido de produzir, mas acaba dando tanta qualidade. Já a laca que a gente usa, que a gente indica, ela é uma laca com secamento já no ambiente normal, não é uma estufa, demora um pouco mais para secar, demora mais tempo para produzir, por isso ele é tão mais caro. Mas a laca tem essa parte de sensibilidade. Então, primeira coisa que você pode ver, hoje tem muita cozinha em laca, mas se você tem criança, se você é criança pequena, se você tem gato principalmente, o cachorro, eu não recomendo usar laca na cozinha. O BP é melhor. Uma outra opção de acabamento que é muito utilizado é o vidro. O vidro hoje é mais raro trabalhar com todas as portas de vidro. Há mais ou menos uns 9 anos atrás, era muito usado todas as portas em vidro branco, por exemplo, ou vidro preto. Hoje já não usa tanto. Hoje o acabamento que a gente usa do vidro seria, por exemplo, uma porta translúcida, ela é aquela porta meio espelhada, sabe? Ou incolor. Então, são peças mais detalhadas, não é em todo o projeto. Então, uma outra opção de acabamento seria o vidro. O vidro tem que saber trabalhar e compor. Você pode trabalhar o vidro tanto no com BP quanto com a laca, mas é uma outra opção de acabamento. Saber escolher o projeto certo e o acabamento certo para o seu projeto é fundamental. As portas de vidro, elas têm um custo hoje intermediário entre a laca e o BP. Mas é uma opção de acabamento. E se você quiser trabalhar tudo com vidro, por que não? O projeto é seu, quem manda é você e você consegue fazer o que você quiser na sua casa. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre a parte de medidas. Além do acabamento, que é muito importante escolher, também é muito importante saber escolher as alturas corretas para você não fazer um projeto que fique sem função. Por exemplo, eu já vi projetos que a família toda é alta, mas quem usa a cozinha especificamente é uma pessoa um pouco mais baixa. Uma média ali de 1,55 m, 1,60 m. E o pessoal queria trabalhar com uma pia de 1 metro de altura. Poxa, fica muito alto, é muito ruim. Então, saber trabalhar com a altura correta é muito importante. Então, hoje, a média de altura que vai atender tanto pessoas mais altas quanto pessoas mais baixas é 92 centímetros do final da pia até o chão. Porque uma coisa importante de você entender tem muita gente que quer trabalhar, às vezes, com uma pedra fininha, de 2 centímetros. Então, o móvel tem que acabar a 90 centímetros. Aí você coloca só aquela pedrinha de 2. Tem gente que quer trabalhar com uma bancada com uma altura de 10 centímetros. Então, tem que pensar nessa altura da pedra para poder descontar. O importante é, uma medida legal são os 92 centímetros do final da pia para baixo. Isso é super importante. Uma outra coisa super importante na hora de escolher as medidas é a altura do móvel superior. Por quê? Tem muita gente que coloca o móvel superior lá em cima ou muito baixo. Isso é ruim. Então, para você não errar, não erra nisso, por favor, porque senão você vai ter uma cozinha linda e maravilhosa que não funciona. Então, não erre na medida do armário aéreo. E o armário aéreo, ele não pode ter a mesma profundidade do que o armário de baixo, do que o balcão, porque senão você vai bater a cabeça. Então, o que é recomendado? O armário inferior, por conta dos eletrodomésticos e assim por diante, é finalizar em 62 centímetros de profundidade e o armário aéreo finalizar ali com 35 a 40 centímetros de profundidade. Por que de 35 a 45? 45 quando você usar, por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas é uma profundidade um pouco maior. 40 centímetros é a média, é o ideal. Mas se você quer usar um armário mais estreitinho, no mínimo ali 35 centímetros. Porque menos do que isso vai caber o prato. Então são medidas importantes
para você não errar no seu projeto. Uma outra coisa é a altura do móvel do chão até em cima do armário aéreo. Por quê? A gente falou de profundidade, mas do chão até o móvel, o ideal é de 1,50 m a 1,55 m. Se você fizer muito alto, fica ruim de pegar. Se fizer muito baixo, incomoda na utilização. Por exemplo, eu já vi uma cozinha que o pessoal trabalhou com armário a 1,40 m e comprou aquela torneira grandona. O que aconteceu com isso? Deu um baita problema. Então, você precisa se preocupar com essa parte. Você precisa se preocupar com a altura da parte do armário aéreo para baixo. Essa altura também é muito importante para o micro-ondas. Então, se você trabalhar ali com micro-ondas, você consegue ter 1,50 m, 1,55 m é o ideal. Então, todo armário aéreo pensando nessa dinâmica. Agora, digamos que uma coisa que está super em alta, nessas profundidades, altura e tudo mais, é aquele armário que a parte superior tem uma profundidade um pouco menor e lá em cima, a partir de 2 metros de altura, tem uma profundidade maior. Também dá para fazer, mas você precisa deixar de uma altura que não vá bater a cabeça. Esse que trabalha com armário lá de cima, na mesma altura do balcão, e o armário que fica na área da região da cabeça, ele mais recuado, com uns 40 centímetros, é ideal para o projeto. Então, sempre tenta se ater a esse detalhe. É claro que o profissional que desenvolve o projeto deveria saber disso, mas infelizmente eu vejo muitos erros sobre isso. Então, anota aí as medidas para você conseguir saber certinho. Se tiver outras dúvidas também, dá uma olhada lá no Instagram. A gente tem o Instagram do Projeto Solar. Lá no Instagram do Projeto Solar a gente coloca muitas dicas. Algumas sou eu que faço, outras eu pego de outras pessoas que indicaram, mas a gente tem muita coisa legal no Instagram do Projeto Solar. Então acompanha lá que você vai ver muita coisa legal. E se você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, uma outra opção que você pode fazer também é solicitar o orçamento. Aqui embaixo tem um link do nosso parceiro, da Val Center. E aí você pode solicitar o orçamento direto da cozinha para você não errar, porque os nossos profissionais de lá da Val Center vão conseguir te ajudar, vai conseguir te dar, assim, uma mão na roda para você não precisar se preocupar com esse tipo de problema. Bom, agora, além da dica sobre acabamento e sobre as alturas e profundidades, uma outra coisa que é super importante é a cor da luz que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui na parte do vídeo, a gente está trabalhando com uma iluminação azul, luz branca, luz amarela, tem um mix de cor para poder trazer um vídeo bonito. Só que para sua cozinha, não adianta só uma iluminação bonita. Hoje está muito em alta a luz amarela. Só que a luz amarela na cozinha não é muito boa, porque você não vai ter nitidez na hora de preparo. Então se preocupa com a luz, com a iluminação que você vai trabalhar. Você pode trabalhar com a iluminação embutida. Hoje, a iluminação com fita de LED é uma boa iluminação. Só que existe a luz de fita de LED para ambiente ou existe a fita de LED para decoração. A luz de fita de LED para decoração tem uma potência menor. Então, você precisa se preocupar e usar uma fita de LED, por exemplo, para ambiente, para você ter um ambiente bem iluminado. De preferência, uma luz branca. Qual que é a iluminação branca? É a partir de 5.000 lumens. A partir de 5.000 lumens, você vai ter uma iluminação mais branca. E isso ajuda muito, tanto na área de preparo, para poder ajudar a dinâmica e para ter um ambiente bem claro. Uma dica também que você pode fazer na iluminação é colocar uma luz igual a esse projeto que está aqui. Ó. Esse projeto ele tem uma luz que você consegue ter uma luz direta na bancada. Então, você tem uma canaleta de LED que vai fazer a iluminação da bancada para o preparo. E você tem a luz de teto que te ajuda na iluminação do ambiente. Mas essa luz de bancada também ajuda muito a dinâmica do dia a dia. Espero ter te ajudado com essas dicas. Espero que você já esteja inscrito no canal, curta o vídeo e acompanhe os próximos. Também já compartilha ele, por favor, e nos ajuda a crescer cada vez mais. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Se precisar, já sabe. Só solicitar o orçamento ou acompanhar a gente. Você também pode acompanhar a gente lá no blog. Um abraço e até a próxima.